Existe um código tão antigo que atravessou guerras, impérios, colapsos sociais e revoluções tecnológicas, e mesmo assim continua funcionando. Um código que não foi criado para conforto, nem para aplausos, nem para tempos fáceis. Ele nasceu no caos. Enquanto o mundo moderno tenta te convencer de que tudo é relativo, negociável e descartável, esse código diz exatamente o oposto: que sem princípios claros, o ser humano se perde por dentro. Não estamos falando de motivação passageira. Não estamos falando de frases bonitas. Estamos falando de estrutura interna. Durante séculos, esse código moldou homens e mulheres capazes de caminhar em direção ao perigo com serenidade, tomar decisões sem hesitar e manter a própria dignidade mesmo quando tudo ao redor ruía. Pessoas que não eram especiais por nascerem diferentes, mas por viverem sobre um código inegociável. O nome desse código é Bushido, o caminho do guerreiro. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Essas virtudes nunca foram sobre espadas, sempre foram sobre caráter. Elas não pertencem ao Japão feudal. Pertencem a qualquer pessoa que esteja cansada de viver reagindo, adiando, negociando consigo mesma e se afastando, aos poucos, da própria essência. Hoje, você não vai ouvir teoria. Você vai atravessar uma jornada. Uma jornada que mostra como virtudes antigas podem reorganizar sua mente, fortalecer suas decisões e devolver algo que muita gente perdeu sem perceber: respeito por si mesmo. Antes de continuar, faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários qual área da sua vida mais precisa de mudança agora. Ao escrever, você não está falando comigo, está fazendo um compromisso público com você mesmo. Agora, respire fundo e siga comigo pelo caminho. Capítulo 1: André e o vazio que não aparece nas redes. André tinha 36 anos, emprego estável, alguns planos engavetados. Uma vida que, por fora, parecia perfeitamente aceitável, mas por dentro, algo estava sempre fora do lugar. Ele pensava demais, adiava decisões importantes, sabia exatamente o que precisava fazer, mas não fazia. Não era preguiça, era algo mais silencioso e mais perigoso: indecisão crônica. André analisava tanto que o impulso morria antes da ação nascer, e cada escolha adiada virava um pequeno peso interno, acumulando frustração, dúvida e aquela sensação incômoda de estar traindo a si mesmo aos poucos. O problema de André não era falta de informação, era falta de eixo, e é exatamente aqui que o Bushido começa. Capítulo 2: Gi, a virtude que corta a dúvida na raiz. A primeira virtude do Bushido se chama Gi, retidão. Gi não é ser gentil, Gi não é agradar. Gi é ter princípios tão claros que a decisão acontece antes da negociação interna. Os samurais não ficavam paralisados escolhendo. Eles decidiam rápido porque sabiam quem eram. Quando seus valores são definidos, você não pergunta o que é mais fácil. Você pergunta o que é correto. André percebeu algo desconfortável. Ele queria decisões firmes, mas nunca tinha definido seus valores com clareza. Então ele fez algo simples e raro. Escreveu 5 valores inegociáveis. Não metas, valores. E toda vez que uma decisão surgia, ele se perguntava: qual escolha honra o homem que eu decidi ser? A dúvida não sumiu da noite para o dia, mas perdeu poder. Capítulo 3: Yu. Coragem não é ausência de medo. Existe uma mentira moderna que precisa ser destruída: a ideia de que pessoas corajosas não sentem medo. Sentem, muito. A diferença é que o medo não decide por elas. A virtude samurai da coragem se chama Yu. Os guerreiros praticavam algo que hoje parece extremo. Eles refletiam diariamente sobre a morte, não para viver em paranoia, mas para entender que o pior cenário já havia sido encarado mentalmente. André não precisava pensar na morte, mas precisava parar de fugir do desconforto. Então ele começou pequeno. Todos os dias fazia uma coisa que evitava: uma conversa difícil, uma atitude adiada, um passo desconfortável.
O medo continuava lá, mas agora ele andava atrás, não na frente. Capítulo 4. Jin. A força de quem não precisa provar nada. Existe um tipo de poder que não grita, não se impõe, não ameaça. É silencioso. Essa virtude se chama Jin, benevolência. Mas não confunda benevolência com fraqueza. Jin é a compaixão de quem sabe que poderia ferir e escolhe não fazê-lo. André percebeu que muitas vezes reagia com dureza não por força, mas por insegurança. Quando começou a agir com respeito mesmo quando poderia esmagar, algo inesperado aconteceu. As pessoas passaram a confiar nele instintivamente. A verdadeira força não está em vencer discussões. Está em não precisar delas. Capítulo 5. Rei. O respeito que transforma pessoas comuns em líderes. Existe uma confusão perigosa no mundo moderno. Muita gente acredita que respeito se impõe. Não se impõe, se inspira. A virtude samurai chamada rei não é apenas educação superficial, nem formalidade vazia. Rei é o reconhecimento consciente da dignidade humana, em qualquer pessoa, em qualquer posição. Os samurais sabiam algo que esquecemos. O modo como você trata quem não pode te oferecer nada revela exatamente quem você é. André começou a observar seu comportamento diário. Percebeu que era educado com quem tinha poder, mas impaciente com quem não tinha. Então decidiu testar Rei de forma radical. Por uma semana, trataria todas as pessoas da mesma maneira. O porteiro, o garçom, o colega subestimado, o chefe. Ouvir de verdade, olhar nos olhos, responder com presença. Algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a ouvi-lo com mais atenção, a respeitá-lo sem que ele pedisse. André entendeu algo fundamental. Líderes não exigem respeito. Eles criam um campo onde o respeito surge naturalmente. Capítulo 6. Makoto. A virtude que faz sua palavra valer mais que títulos. No mundo atual, todos falam demais, prometem demais, entregam de menos. Por isso, a virtude Makoto se tornou rara e extremamente poderosa. Makoto significa honestidade total, alinhamento absoluto entre palavra e ação. Não é apenas não mentir, é não prometer aquilo que você não tem certeza de cumprir. André percebeu algo incômodo. Muitas vezes dizia sim para evitar conflito, e depois se ressentia por ter que cumprir. Isso corroía sua confiança interna. Então ele fez um acordo consigo mesmo. Durante 30 dias, só faria promessas 100% cumpríveis. Se tivesse dúvida, diria: não sei se consigo, vou confirmar. O resultado foi imediato. Menos promessas, mais entregas. Em pouco tempo, sua reputação mudou. Quando André falava, as pessoas acreditavam. E existe um poder silencioso nisso. Quando sua palavra é confiável, você não precisa se justificar. Capítulo 7. Meio. Viver como se tudo fosse visível. Meio é honra, mas não a honra exibida. A honra que existe mesmo quando ninguém está olhando. Os samurais viviam como se cada ação fosse observada por gerações futuras. Não por medo, mas por responsabilidade. André começou a se fazer uma pergunta simples toda semana. Se esta semana fosse exibida em um telão para todos que respeito, eu me orgulharia? Algumas respostas foram desconfortáveis. Horas desperdiçadas. Atitudes covardes. Silêncios que deveriam ter sido palavras. Mas, ao invés de se culpar, André ajustou o rumo. Meio não exige perfeição, exige coerência. Quando você vive alinhado com seus valores, algo muda internamente. A autoestima deixa de depender de validação externa. Você passa a se respeitar. E isso muda tudo. Capítulo 8. Chugi. Lealdade sem cegueira. A última virtude costuma ser a mais mal interpretada. Chugi não é obediência cega. Não é seguir ordens sem pensar. Não é se anular para pertencer. Chugi é lealdade consciente.
Os samurais eram leais aos seus senhores, mas, acima de tudo, eram leais ao código. Se um líder traísse os valores, a lealdade se rompia. André percebeu algo doloroso. Em alguns momentos da vida, havia traído seus próprios princípios para manter vínculos, aceitado coisas que sabiam serem erradas, silenciado quando deveria se posicionar. Então ele redefiniu a ordem da lealdade. 1. Lealdade aos próprios valores. 2. Lealdade às pessoas que compartilham esses valores. 3. Distância respeitosa de tudo que exige traição interna. Isso custou relações, mas trouxe algo muito mais raro: paz interna. Capítulo 9. Quando as virtudes se tornam um sistema. Existe um erro comum quando se fala sobre virtudes. As pessoas tratam cada uma como algo isolado, quase como técnicas independentes. Mas o Bushido nunca foi um conjunto de regras soltas. Ele sempre foi um sistema integrado. André só percebeu isso com o tempo. Quando ele tentava praticar coragem sem clareza moral, acabava impulsivo. Quando buscava honestidade sem compaixão, soava rígido demais. Quando falava em honra sem lealdade aos próprios valores, vivia em conflito interno. Foi apenas quando as virtudes começaram a agir juntas que algo realmente mudou. A retidão trouxe direção. A coragem trouxe movimento. A benevolência trouxe equilíbrio. O respeito trouxe profundidade nas relações. A honestidade trouxe confiança. A honra trouxe dignidade. E a lealdade trouxe coerência. André percebeu que não estava se tornando melhor, estava se tornando inteiro. E quando uma pessoa se torna inteira, a vida externa começa a se reorganizar quase como consequência. Capítulo 10. O desafio dos 30 dias que revela quem você é. Aqui está a verdade que muitos evitam. Não é possível transformar a vida tentando mudar tudo ao mesmo tempo. Os samurais sabiam disso. Por isso, o caminho sempre foi progressivo e disciplinado. O desafio dos 30 dias não é sobre intensidade, é sobre constância consciente. Quando André escolheu uma única virtude para praticar por 30 dias, algo curioso aconteceu. Ele começou a perceber seus próprios padrões com mais clareza. As desculpas surgiam, as negociações internas apareciam, a vontade de flexibilizar o compromisso tentava assumir o controle. E era exatamente aí que o exercício funcionava. Não se tratava de ser perfeito, se tratava de voltar ao código todos os dias. Ao final dos 30 dias, André não havia apenas praticado uma virtude, ele havia provado para si mesmo que era capaz de viver com intenção. E essa prova interna muda tudo. Capítulo 11. Por que a maioria não consegue sustentar o caminho? A maioria das pessoas até começa bem. O problema é a manutenção. Viver guiado por princípios exige algo raro hoje: capacidade de sustentar desconforto sem fugir. O mundo moderno recompensa o imediato. O Bushido recompensa o consistente. André percebeu que muitos desistem não porque o caminho não funciona, mas porque ele revela falhas internas que a pessoa não quer encarar. O código não engana. Ele mostra quem você é quando ninguém está observando, e isso assusta. Mas André também percebeu outra coisa. Quanto mais ele sustentava o código, menos esforço era necessário. O que antes exigia disciplina começou a se tornar identidade. E identidade não negocia, ela simplesmente age. Capítulo 12. O caminho não termina, ele se aprofunda. Em algum ponto da jornada, André entendeu algo essencial. O Bushido não é um destino, é uma forma de caminhar. Não existe chegar lá, existe aprofundar. Cada decisão alinhada fortalece o caráter. Cada escolha correta sob pressão constrói algo invisível, mas sólido. O mundo pode continuar caótico, as pessoas podem continuar incoerentes, as circunstâncias podem continuar imprevisíveis, mas quem vive com um código interno não se perde. André não se tornou imune à dor, mas se tornou estável diante dela. E essa é uma das formas mais raras de força que existem. Conclusão. O código que você escolhe seguir. No fim, tudo se resume a isso. Todo ser humano vive sobre algum código. Alguns vivem sobre o código do conforto.
outros sob o código do medo, muitos sob o código da conveniência. Poucos escolhem conscientemente. O Bushido não promete uma vida fácil. Ele promete uma vida coerente. Uma vida onde você sabe quem é, mesmo quando tudo balança. Uma vida onde decisões não dependem de humor, mas de valores. Uma vida onde o respeito próprio não vem de elogios externos, mas da certeza interna de estar vivendo corretamente. A pergunta final não é se o Bushido funciona. Ele já provou que funciona por séculos. A pergunta real é: você está disposto a viver sobre um código mais alto do que a média? Se sim, o caminho está aberto. E ele começa agora, na próxima decisão que você tomar. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.